Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estarei introduzindo o nosso amado .NET. Esse será o primeiro vídeo de várias séries com conteúdos de desenvolvimento relacionados a tecnologias .NET, utilizando C Sharp, Visual Studio e várias outras ferramentas da Microsoft. Esse vai ser mais uma introdução de como surgiu o .NET e vamos nessa. Basicamente, né, eu vou dar aqui um contexto histórico só para vocês entenderem como surgiu o .NET. Eu acho que é meio importante vocês entenderem essa parte histórica. Bom, a gente começa ali basicamente em 1996 com um acordo entre a Microsoft e a Sun Microsystems, que é a empresa lá que era mantenedora e criadora do Java na época. Então a Microsoft já estava começando já a engrenar, né, ter várias ferramentas, Windows, Office, e daí eles precisavam de uma tecnologia, de uma linguagem para eles conseguirem desenvolver toda a stack deles, da Microsoft, dentro do Windows. Então surgiu esse acordo com a Sun, onde a Microsoft estaria utilizando o Java nos seus produtos do Windows, e assim eles contrataram um engenheiro bem famoso aí, o Anders. O Anders foi responsável por pegar o Java lá e customizar ele, dar total suporte para o Windows, e daí a Microsoft chamou essa customização do Java de J++. E só que aí a Sun não gostou muito desse J++, porque basicamente só funcionava ali no Windows, ou seja, era um Java totalmente adaptado para dar total suporte a todas as bibliotecas nativas do Windows. O Java não tem esse suporte, então a Microsoft teve que alterar o Java para fazer isso. Só que aí a Sun acabou não gostando, e daí eles desfizeram esse acordo. Não passou nem um ano aí dessa parceria entre a Microsoft e a Sun, mas basicamente dessa parceria aí surgiu, com esse J++ que o Anders desenvolveu, surgiu aí o primeiro ASP clássico, a primeira versão do VB, e também a primeira versão da IDE do Visual Studio, que foi o VS 97. Então, como essa parceria aí entre eles terminou, a Microsoft teve que correr aí para retirar o Java de todos esses frameworks que eles desenvolveram, né? O ASP, o VB, o Visual Studio. Então eles correram atrás e 4 anos depois aí, eles já tinham alguma coisa desenvolvida, mas aí com 6 anos foi onde eles lançaram realmente a primeira versão do .NET Framework, a versão 1.0. Aí já surgiu a nova linguagem, né? O J++ morreu e surgiu ali o C Sharp. E para quem estava utilizando o J++, surgiu também o J Sharp, que basicamente substituiu o Java, que usava por baixo dos panos. Manteve a mesma estrutura do J++, mas aí usando o .NET. Então é daí que vem aquela famosa briga, né? Que, sei lá, o C Sharp copiou o Java e tal. Só que isso é uma coisa aí bem antiga mesmo. Realmente o .NET, o C Sharp, ele foi criado para substituir o Java nos ambientes Microsoft. Então é por isso aí que eles, no início do C Sharp, eles andaram aí bem parecidos, mas o C Sharp, vocês sabem que evoluiu muito mais, e hoje é uma ferramenta aí maravilhosa, uma linguagem de programação bem performática e simples de entender. Então, continuando aqui, quando eles lançaram o .NET lá em 2002, a gente teve aí também a primeira versão do ASP.NET Web Forms, e também o VB mudou para o VB.NET, ou seja, dando total suporte ao .NET, e também o Visual Studio mudou e também desenvolvido em cima do .NET, e virou o Visual Studio .NET. Pulando aqui um pouco mais para frente, lá em 2004, um rapaz aí bem famoso chamado Miguel de Casa,
ele desenvolveu o projeto Mono. Bom, como a gente sabe, o .NET foi desenvolvido para dar total suporte aos produtos Microsoft. Então, ele só funciona ali dentro do Windows, nessa época, né? Então, como o C Sharp só funcionava dentro do Windows, ali no ambiente .NET, tudo dentro do Windows, e tinha muita gente utilizando o .NET para desenvolver vários tipos de aplicações, e esses desenvolvedores ficavam sem conseguir desenvolver utilizando o C Sharp e o .NET para outras tecnologias, para outros sistemas, como o Mac e o Linux. Então, a ideia aqui do Miguel, com esse mono, foi permitir com que o .NET rodasse em outros sistemas operacionais além do Windows. Então, com o mono, foi possível aí, a gente rodar o .NET dentro do Mac, dentro do Linux e qualquer outro sistema operacional aí que o mono dá suporte. O mono aí serviu basicamente de uma JVM para rodar o nosso .NET em outros sistemas operacionais, fazendo relação aí com Java, né? JVM que roda o Java, o mono aí rodando o .NET. Então, em 2015, 2015 não, desculpa, em 2005. Então, em 2005, a gente teve aqui o lançamento da versão 2.0 do .NET e também a versão 3.0. No mesmo ano aí teve duas versões, ou seja, eles começaram a se desenvolver bem mais rápido da versão 2 para 3. E também tivemos o lançamento aí da primeira engine que utiliza o C Sharp e o .NET para desenvolvimento de jogos, a nossa famosa Unity. A gente também vai ter curso de Unity aqui no canal, então eu achei interessante aqui a gente introduzir tudo isso que eu estou introduzindo aqui, o ASP.NET, C Sharp, .NET, Mono, tudo isso vai ser relacionado a conteúdos que a gente vai ver aqui no canal. Então beleza, pulando aqui um pouco lá para 2010, a gente vai ter o lançamento do .NET 4.0. Aí já surgiu o ASP.NET MVC, Visual Studio 2010, a Unity já pulou lá para a versão 3. 2011 a gente volta aqui com o famoso Miguel, e esse rapaz aqui desenvolveu outra coisa mirabolante aqui utilizando o .NET, o nosso famoso Xamarin. O Xamarin, para quem não conhece, é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicações mobile, utilizando o .NET, o C Sharp, só que multiplataforma, ou seja, e nativo, né? Então a gente consegue desenvolver aplicações Android, iOS, Tizen e vários outros tipos de aplicações utilizando o .NET, e isso tudo nativamente, ou seja, o Xamarin é basicamente um binding dos SDKs nativos para o C Sharp. Então a gente utiliza ali por baixo dos panos toda a SDK, toda a estrutura nativa dessas plataformas. Então o Xamarin é basicamente isso. Foi o Miguel de Casa também que lançou, né, que desenvolveu, assim como ele desenvolveu o Mono, e que por sinal o Xamarin ele só consegue rodar multiplataforma aqui porque ele roda o Mono por baixo dos panos, e a gente sabe que o Mono ele roda o .NET em qualquer tipo de sistema operacional. Então é por isso que o Xamarin consegue aí rodar em qualquer tipo de aplicações móveis, né? Qualquer tipo de sistema operacional mobile também. Então vamos pular aqui para 2012. A gente já teve aí os lançamentos das versões mais utilizadas aí do .NET, né? A versão 4.5, acho que é uma das mais utilizadas até hoje, porque foi aí que surgiu alguns frameworks para desenvolvimento, tipo o WPF também, ela saiu nessa época. Eu acabei esquecendo de colocar nesse slide, mas o WPF é utilizado muito para desenvolver aplicações para o Windows XP, o Windows 7, os Windows mais antigos, que a gente sabe que até hoje tem empresas que ainda continuam usando. Então foi um framework, assim, um marco onde deu um pump nas ferramentas da Microsoft, nos frameworks.
Então a versão 4.5 do .NET foi lançada aqui em 2012. Tivemos também a primeira linguagem funcional da Microsoft, né, o F#, que vem aí sendo atualizado até hoje. O lançamento do Visual Studio 2012 e a Unity, a nossa engine aí, chega na versão 4.0. A Unity eu esqueci de falar, mas a Unity ela roda também, cria jogos multiplataforma utilizando o Mono também por baixo dos panos. Ou seja, vocês veem aí que o Mono foi um framework, né, um projeto bem importante para com que o .NET saísse das garras do Windows e abrisse as portas aí para desenvolver aplicações tanto para mobile, jogos cross-plataforma, multiplataforma, para qualquer sistema operacional, qualquer console também, ou seja, caiu, a gente consegue desenvolver jogos para Windows, para Linux, para Xbox, para PlayStation, para Nintendo também. E daí vocês sabem, né? Multiplataforma, roda em qualquer lugar aí. Então a Unity usa esse Mono também por baixo dos panos. Vamos pular aqui para 2014, onde a gente teve uma mudança drástica aí também na Microsoft, na parte da gerência, né? O CEO foi anunciado, o novo CEO, né, da Microsoft que foi anunciado foi o Satya Nadella. E daí a Microsoft mudou um pouco o foco dela, que era muito focada no Windows. Ela agora mudou seu foco para aplicações mais multiplataforma, em nuvem, open source. Então daqui para frente, de 2014 para frente, a gente vai ver a Microsoft aí toda reestruturada. Então o .NET, né, eles anunciaram que teria um novo .NET, o .NET Core, que esse .NET Core seria totalmente multiplataforma, ou seja, não rodaria mais apenas no Windows, ou seja, você não teria mais que depender do Mono para ter que rodar o .NET lá no Mac, por exemplo, ou no Linux, ou num sistema Android. Então o .NET Core aí foi a promessa deles com que o .NET se tornasse totalmente multiplataforma e independente do Windows. Então em 2015 a gente vem continuando aqui, teve o lançamento do .NET 4.6, ainda o velho .NET, certo? O .NET Framework 4.6, o ASP.NET MVC5, o Visual Studio 2015 e a Unity também avançando com o passar dos anos, chegou também na versão 5.0. Já que em 2016 a gente já teve aí a primeira versão do .NET Core, como a Microsoft prometeu, o .NET Core aí totalmente multiplataforma, ou seja, você consegue instalar o SDK do .NET no Windows, no Linux, no Mac, em qualquer sistema Debian, e daí você consegue trabalhar com C# nesses sistemas sem depender do Mono e sem depender de nada do Windows, nada da Microsoft. Então você consegue desenvolver ali em qualquer sistema operacional. Saiu também a versão do ASP.NET Core, ou seja, também você consegue desenvolver aplicações web e web API, APIs REST, né? Também em multiplataforma, ou seja, antes com o ASP.NET MVC5 para trás, a gente só podia desenvolver aplicações web usando o ASP.NET para Windows, né? Então você tinha que ter um servidor Windows para hospedar, geralmente no IS. E aí aqui com o .NET Core a gente já pegou o ASP.NET Core, onde a gente consegue rodar em qualquer tipo de servidor. Continua também rodando no IS, mas aí você já roda no Apache, no Kestrel e no Nginx, em qualquer tipo de servidor que hospede aplicações web. Então aqui a gente teve um outro anúncio marcante aí, que a Xamarin ela foi comprada aí pela Microsoft ainda em 2016, e a Xamarin também se tornou open source, ou seja, a Microsoft comprou a Xamarin, aclopou ali totalmente no Visual Studio, ou seja, deu total suporte ao Xamarin dentro do Visual Studio e deixou esse projeto do Xamarin open source para que a comunidade pudesse interagir e fazer crescer cada vez mais o Xamarin. Então, pulando aqui para 2017,
a gente teve o lançamento da segunda versão do .NET Core. O .NET Framework também continuou sendo atualizado, então ele chegou aí na sua versão 4.7. Teve o primeiro lançamento de um Visual Studio que é comunitário, ou seja, ele tem uma versão grátis ali para os desenvolvedores poderem trabalhar sem precisar comprar uma licença da Microsoft para poder utilizar. Ou seja, antes do VS 2017, todos os VS 2015 para trás, a gente só podia desenvolver utilizando a versão trial, né? Ou então conseguindo uma licença de estudante e tal, mas era bem mais complicado. Então, daqui de 2017 para frente, a gente começa a ter versões community do Visual Studio, ou seja, diversificando cada vez mais, abrindo as portas para com que mais desenvolvedores consigam atuar aqui com o desenvolvimento das plataformas Microsoft. Até porque também a Microsoft começou a focar mais em nuvem, então os serviços com que eles estão ganhando mais dinheiro desde 2014, mais a Azure e serviços da nuvem mesmo. Então não custou nada que eles abrirem mão e liberar uma versão community do Visual Studio para os desenvolvedores conseguirem trabalhar. A Unity também acompanhando aí o desenrolar, né, a evolução do .NET, do C#, foi aí para a versão 2017, ou seja, ela passou a utilizar agora anos no seu versionamento. Aqui em 2018, a gente chegou na versão 3.0 do .NET, ASP.NET Core. Então, a partir dessa versão aqui, a gente já tinha muito sistema desenvolvido em ASP.NET Core e também as várias gamas de aplicações desenvolvidas do .NET Framework desde 2000 até 2018, ou seja, 18 anos aí de desenvolvimento. Então surgiu a necessidade aí de a gente conseguir dar suporte à comunicação entre o ASP.NET Core e o .NET, entre o .NET Core e o .NET Framework antigo, né? A versão lá 4.7, que estava aqui em 2018. Então, para dar suporte, fazer essa ligação entre o .NET e o .NET Core, eles criaram um terceiro .NET chamado .NET Standard. Ou seja, todo o código que você desenvolver em C# no .NET Standard, ele seria compatível com o .NET antigo e o .NET Core, que é o .NET novo. Então, quando você desenvolvia aplicações, bibliotecas, códigos usando o .NET Core e tentasse usar essa biblioteca, né, esse código que você fez no .NET antigo, ele não funcionava, porque dava problemas de referência de pacotes. Porque o .NET Core é totalmente o .NET novo, né? Então ele é totalmente dependente do Windows. Já o .NET Framework antigo, ele é totalmente dependente do Windows. Então a mesma coisa acontecia. Se você pegasse um código .NET Framework e jogasse para uma aplicação do .NET Core, ele não iria funcionar porque os namespaces completamente aí diferentes, as bibliotecas. Então ele simplesmente ia dar vários erros e não ia funcionar. Aí já com o .NET Standard a gente resolve esse problema, a gente desenvolve tudo que a gente tem para desenvolver em C# em .NET utilizando o .NET Standard, e daí, independente de você estar usando o .NET Core ou o .NET Framework antigo, o seu código ali em .NET Standard, em C#, ele vai funcionar para ambos, certo? Então o .NET Standard surgiu aí para fazer esse merge entre o .NET e o .NET Core. Aí em 2018 também a gente teve o primeiro lançamento do Blazor. O Blazor é um framework aí para desenvolvimento de aplicações Single Page Applications, os SPAs, e também dá suporte ao WebAssembly, que eu vou falar mais para frente. A gente vai ter curso de Blazor também, então vocês não se preocupem. Unity foi para a versão 2018, a gente também vai ter curso de Unity aqui. Saiu o lançamento da primeira versão do WinUI, ou seja, esse WinUI ele veio para unificar todos os frameworks de desenvolvimento para aplicações de desktop no Windows. Ou seja, a gente tinha o Windows Forms,
tinha o WPF, o WP, até o Blazor agora também desenvolve para desktop. Então essa gama aí de frameworks para geração de aplicações para o Windows, cada um tem também vários tipos de controles diferentes. Então o UI ele veio para unificar, juntar todos esses controles, todas essas versões de frameworks de desenvolvimento para desktop em um cara só, em um framework só. Então com o UI a gente vai conseguir desenvolver aplicações para Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, WP, com todos os controles sendo reaproveitados, controles novos sendo utilizados em versões antigas do Windows e aí por diante, certo? O UI é basicamente um unificador aí de frameworks para desenvolvimento desktop do Windows. Então aqui a gente chega no ano de 2019, a gente já está se aproximando já do nosso ano atual, mas em 2019 continuou o update do .NET Framework antigo, ou seja, ele foi para a versão 4.8, saiu a nova versão do Visual Studio 2019, nova versão da Unity 2019 e o UI foi para a versão 2. Em 2020 a gente já tem aí um marco também histórico, né? Veio o lançamento do .NET 5. O .NET 5 aqui a gente matou tudo que tinha de .NET Standard, .NET Core, .NET Framework, ou seja, todas aquelas 3 versões de .NET que a gente tinha de 2019 para trás foram todas unificadas no .NET 5, ou seja, o .NET 5 ele é totalmente multiplataforma, assim como o .NET Core, e também dá suporte a todo o .NET do Windows. Então é um .NET aí completamente novo, diferente dos .NET Frameworks 4.8 para trás, diferente do .NET Core, diferente do .NET Standard. É uma versão que veio para unificar tudo. Então é o .NET atual, né? É o nosso .NET que funciona em todas as plataformas e o que você desenvolver nele vai funcionar em tudo, certo? O .NET 5 lançado em 2020. Em 2020 também a gente teve o lançamento da Unity, né? Todo ano vai se repetindo, vai se atualizando, acompanhando o .NET. Só que a Unity aqui, ela não está atualizada ainda, nem com o .NET Core. A Unity ainda está utilizando o Mono até hoje, para vocês terem noção. Mas as expectativas é que em 2023 para 2024 eles usem já o .NET 5 como padrão. Então, por enquanto, o .NET ainda está, a Unity ainda está utilizando o Mono por baixo dos panos, mas dando suporte a essas versões novas do .NET, certo? O UI 3 2021 a gente teve o lançamento do .NET 6, ou seja, uma evolução do .NET 5, ainda, né, multiplataforma tal, só que com mais melhorias, né, no framework, velocidade também, performance, tudo sendo muito bem customizado para atender sempre melhor o desenvolvedor. Lançamento do Visual Studio 2022, que é o que a gente vai usar aqui nas aulas, e também o .NET 6, a gente vai utilizar aqui nas aulas também, e Unity 2021 e Visual Studio 2022, ficou repetido aqui no nosso slide, mas depois eu corrijo isso aqui. E agora, né, no nosso ano atual, a gente teve, por enquanto, apenas o lançamento da Unity 2022, mas a gente já tem uma previsão de lançamento do .NET 7 até o final desse ano, e também o lançamento do MIUI, que é basicamente o sucessor do Xamarin, ou seja, o Xamarin a partir da última versão que foi lançada não vai ser mais atualizada, vai ter suporte de longo tempo aí, mas a versão que vai substituir o Xamarin é o MIUI. O MIUI basicamente é o Xamarin com outro nome, só que agora é muito mais performático, utilizando agora a nova stack do .NET, ou seja, do .NET 5 para frente. O MIUI ele vai utilizar basicamente o .NET 7 já como default,
Então, o Xamarin, as aplicações que são desenvolvidas com MIUI, diferente do Xamarin, não vão mais rodar por baixo dos panos utilizando o Mono, porque o .NET 7, a partir do .NET 5, a gente já tem um .NET aí multiplataforma. Então, ele é muito mais rápido do que você ter que rodar o Mono para poder executar o .NET Framework. Vocês vão ver aí em vários benchmarks na internet que o .NET dos 5 para frente é muito mais rápido, chega a ser 10, 20 vezes mais rápido que o .NET Framework. Então, faz total sentido aqui a gente estar desenvolvendo aplicações mobile utilizando coisas mais rápidas, ou seja, o build vai ser mais rápido, vai gerar aplicações com tamanhos menores, inicialização mais rápida, navegação mais fluida nos aplicativos. Então o MIUI, vai ter aula de MIUI aqui também no canal, mas só resumindo, é um sucessor do Xamarin. Os namespaces foram todos movidos, basicamente foram pegos os códigos do Xamarin e movidos para o namespace do System do .NET. Então é o Xamarin embutido dentro do .NET, apenas renomeado. Não apenas, porque tem muito mais infraestrutura por baixo dos panos, como essa do compilador que mudou do Mono para o .NET 7 e assim por diante. A estrutura do projeto também mudou, ela está mais clean. Isso vai ser explicado com mais detalhes aí no curso de MIUI, certo? Passando aqui, em 2023 a gente está aguardando aí o lançamento do .NET 8. Não saiu nem o 7 ainda, mas a expectativa é que saia o .NET 8 em 2023. Bom, basicamente, como eu expliquei, o .NET agora ficou totalmente unificado, desde o seu primeiro lançamento lá em 2002 até agora. Então o .NET ele não é mais dependente do Windows, ele não roda apenas dentro dos sistemas operacionais Windows. Você consegue rodar ele na nuvem usando o Azure, consegue rodar ele para a web usando ASP.NET, Blazor, consegue desenvolver aplicações de desktop utilizando o MIUI, WPF, Windows Forms. Mobile também você consegue desenvolver utilizando o MIUI ou o Xamarin. Para desenvolvimento de jogos a gente tem a Unity, que é a principal engine, mas tem várias outras engines aí que dão suporte a .NET, a C Sharp. Aqui nós também conseguimos desenvolver aplicações IoT utilizando .NET. Ele tem todo o suporte para ARM32, ARM64, tem até uma versão do Windows 10 específica para IoT, certo? Então você consegue pegar um Raspberry e instalar o Windows IoT, que é bem semelhante ao Windows 10, e também o Windows ARM, que é praticamente a cópia do Windows 10 para sistemas operacionais ARM. Eu já cheguei até a instalar o Windows ARM em um Lumia que eu tinha e funcionou perfeitamente, lindamente. O Windows de verdade, certo? O Windows 10, não o Windows Mobile, o Windows 10 mesmo, do desktop em um Lumia. Então aqui a gente também tem desenvolvimento para a inteligência artificial utilizando ML.NET, que é um framework específico da Microsoft só para desenvolvimento de aplicações para inteligência artificial. Tem o Apache e o Spark aqui embaixo também. Então, basicamente, né, a gente consegue desenvolver todos esses tipos de aplicações utilizando o .NET, reaproveitando todas as bibliotecas base e APIs do .NET. Isso aqui é coisa com força, viu, pessoal? Vocês pensam que o .NET tem pouca coisa, mas é gigante isso aqui. E tudo que a gente desenvolveu utilizando o .NET, a gente consegue reaproveitar aqui para cada segmento desse. Ou seja, se eu desenvolver uma API que faz login, né, uma biblioteca .NET que faz login, eu consigo reaproveitar esse login aqui para utilizar em aplicações ASP.NET, aplicações desktop, aplicações mobile,
na Unity, em qualquer tipo de aplicação aqui, a gente consegue aproveitar qualquer classe que você desenvolver utilizando .NET. Então, a gente consegue aí um reaproveitamento gigante de código, diferente de outras ferramentas, de outros stacks, onde você tem até várias aplicações dessa utilizando a mesma linguagem, mas quando você vai ver, você tem que desenvolver cada aplicação dessa aqui, cada framework de desenvolvimento, ela usa a linguagem, mas ela também usa outras APIs, outras bibliotecas específicas para aquele framework. Então você acaba perdendo o reaproveitamento de código, mesmo utilizando a mesma linguagem, mas é implementado de uma forma diferente. Você não consegue reaproveitar código como o .NET permite que a gente compartilhe e reaproveite código. Então é basicamente isso, pessoal. Aqui no lado a gente tem os ecossistemas, né, do NuGet, GitHub, Components Tools, as ferramentas aqui, Visual Studio for Mac, Visual Studio for Code, CLI, né? Agora a gente tem um SDK do .NET, então a gente consegue usar todas as ferramentas do .NET via linha de comando, criar projetos, compilar, rodar, criar testes e por aí em diante, tudo via linha de comando, sem necessidade mais do Visual Studio, até porque ambientes Linux a gente não tem Visual Studio, mas consegue rodar o Visual Studio Code, mas quem nem quiser instalar o Visual Studio Code, consegue aí executar tudo via linha de comando. Então, é basicamente isso. A gente tem aqui um material complementar no nosso blog, então vocês podem estar entrando em felipemuniz.net e entrar na postagem de introdução ao .NET, onde vai ter todo o material complementado que foi apresentado aqui nessa aula. Então, pessoal, a aula ficou um pouco grande aqui, eu acho que em mais de 30 minutos, mas é basicamente isso, todo o contexto histórico aí, todo o progresso de evolução do .NET desde antes do seu nascimento, né, e até agora, em 2022, e a gente fica assim bem feliz por ter todo esse tipo de crescimento, né? Porque só ajuda a nós desenvolvedores. Tem um framework bem robusto, bem performático, totalmente multiplataforma, onde a gente consegue desenvolver qualquer tipo de aplicação, de qualquer tipo de segmento que a gente imaginar. Então eu agradeço a todos por terem assistido essa aula até aqui e até a próxima aula.